Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa e desta feita vou ter comigo em estúdio a doutora Teresa da Costa Macedo, é presidente da Confederação Nacional das Associações de Família. Nos próximos minutos vamos abordar o 5º encontro de jurisprudentes de língua portuguesa sobre os desafios da família no século XXI. Um encontro que vai decorrer no Estado do Vaticano nos próximos dias 23, 24 e 25 de abril. E, portanto, vamos não só conhecer a CNAF, que é então a Confederação Nacional das Associações de Família, como também este encontro, o que é que se pretende e quais são os seus objetivos e, afinal, que desafios são estes para a família no século XXI. Doutora Teresa, desde já muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar hoje aqui connosco. E começava aqui, a CNAF celebrou já 40 anos de existência, a senhora está na presidência há 35, portanto temos aqui já muitas dezenas de anos de história. Qual é a principal missão da CNAF? E muito trabalho. Primeiro agradecer também estar aqui. É uma descoberta que eu faço, que nós fazemos, que nós podemos fazer convosco e dizer que a Confederação nasce em 1977, é criada em 77, no fim, num período ainda muito conturbado, em que falar de família era difícil, em que politicamente falar de família não era difícil, era controverso e éramos atacados e, de certo modo, havia um ambiente que só a nossa militância e a nossa fé na família, na sua fundamentalidade e naquilo que o Santo Padre de então dizia, João Paulo II, que tivemos o privilégio de tantas vezes trabalhar com ele, quase todos os anos em que ele viveu, e dizer que ele dizia que o futuro da humanidade passa pela família. Esta também era a nossa grande certeza, que Portugal e o futuro de Portugal passavam pelas famílias portuguesas. E, portanto, a família doutora, podemos interpretar assim, à luz da fé, um dom? Eu acho que é mais que um dom. É um dom e uma dádiva. O dom de podermos amar outro e amar no sentido de uma continuidade, de uma humanidade, de mulheres e homens que acreditam que eles fazem o futuro e eles criam a possibilidade de os países, as nações, a própria comunidade internacional, a humanidade em si própria, poder ter um futuro. E a CNAF nasce realmente num tempo muito difícil. Éramos todos nós cheios de uma militância ativa e que sofríamos ao ver os ataques, isto passa-se em 77, os ataques sucessivos ao valor da família, aos seus direitos e aos seus interesses morais e materiais. Isto o que quer dizer? Lutávamos para que o Estado percebesse que não podia decidir sem as famílias e a importância que tinha a família para a continuidade de Portugal. E é tanto assim que nós hoje, 41 anos passados, nós estamos em vésperas e em face a um desafio enorme, que é o da natalidade. Lembro-me que a CNAF, em 1978 e 79, e depois até apareceu a Secretaria, foi criada a Secretaria de Estado da Família, nós alertávamos para o que estava a acontecer na Europa, que era a maternidade a decrescer rapidamente, isso nos países da então Comunidade Europeia, e que Portugal ia se aproximar se não fossem decididas e asseguradas, exatamente, medidas que pudessem dar estabilidade às famílias, lhes dar motivação e equilíbrio, porque criavam as famílias, eram motivadas a realmente serem capazes de colaborar neste enorme desígnio que é a continuidade de um país, de uma cultura e de uma civilização. 40 anos depois, doutora Teresa, estamos com um problema de baixos números de natalidade e quase que parece que a família volta a ser
o centro das atenções, não pela positiva, mas pela negativa. Parece que tudo é contra as famílias e não as querem fazer vingar. Exatamente. Faz pena porque nestes 40 anos, em cada governo, ou com cada governo, nós repetíamos o mesmo diálogo. A exigência, o que reivindicávamos em relação às políticas de família, a atenção que o Estado, os governos, os decisores políticos deviam ter em relação às necessidades e às expectativas das famílias e àquilo que na altura ninguém pensava, que os jovens precisavam de uma sociedade de liberdade, é verdade, justiça, com certeza, mas também de amor e de afetividade. E isto foi muito difícil de se perceber também que a democracia passava pela participação das famílias. A ideia da democracia participada, que todos os então revolucionários defendiam, não passava, no entanto, pela participação das famílias. Isto foi um direito que nós lutávamos porque as famílias participassem, porque as famílias fossem ouvidas e passassem a ser um centro, que passassem a estar no centro das decisões do Estado. E até hoje tem sido uma dificuldade enorme, enquanto os países mais desenvolvidos, da então Comunidade Europeia e depois da União Europeia, têm ministérios da família, têm esta preocupação constante com a estabilidade, com o equilíbrio das famílias, com economias que ajudem as famílias a poderem funcionar com esse equilíbrio de estabilidade que necessitam. E, afinal, anos passados, anos envolvidos, tem sido esta contínua luta que não acabou. Quando a gente ouvíamos os revolucionários de então dizer a luta continua, nunca pensaríamos que nós, famílias, que tínhamos a certeza que estávamos a defender valores fundamentais e essenciais à nossa cultura e à continuidade do nosso país, e iríamos, passado 40 anos da Revolução, dizer a luta continua. Porque em relação às famílias, como disse, quer dizer, tudo se veio agravar. Quer dizer, os governos até hoje não têm preocupado que as famílias são realmente a pedra fundamental, o edifício fundamental de uma sociedade e que não há sociedade sem famílias. É isso que tem feito que muitas sociedades e muitos países cada vez procurem na família respostas que outros como nós e como os países do sul da Europa, que ainda não aprenderam esta linguagem democrática de se perceber que não é nos equipamentos sociais que se encontram as respostas sociais, culturais, económicas e também políticas, é nas famílias. E isto é uma novidade, foi uma novidade há 40 anos e continua a ser. Isto é terrível porque os governos passaram e nós estamos a ver que os últimos governos se desinteressaram para além de ignorarem os direitos constitucionais, porque a família é um direito constitucional e os direitos que a Constituição otorgou às famílias são para ser respeitados. E isso não tem acontecido, porque há aqui um déficit de democracia, não só no Parlamento, e principalmente no Parlamento, que não os parlamentares sabem perfeitamente que não podem decidir sem pensar nos seus destinatários. E as famílias não são objeto de política, são sujeitos de políticas. E elas têm que ter instrumentos e têm que ser dados todos os instrumentos desses instrumentos para poderem educar elas próprias, poderem fazer crescer os seus filhos com todos os meios para um desenvolvimento de felicidade, porque são os pais que começam essa primeira aprendizagem do ser família. E tem sido muito triste, então são anos, 40 anos, eu sou sempre otimista, porque acho que tem que mudar, isto vai mudar de certeza, mas tem também que fazer um apelo às famílias portuguesas, que as famílias portuguesas são preguiçosas, é muito mais fácil estar sentada a acusar os parlamentares, os governos, do que eles próprios tomarem em mão o seu destino e irem, eu não direi para a rua, mas fazerem erguer a sua voz e organizarem-se. Uma coisa tão interessante e tão nova para Portugal.
o que o Papa, o Papa Pio XII disse em 51. Apelou às famílias, organizai-vos. Foi a primeira vez que há o apelo da Igreja à organização das famílias. Organizar-vos para poderem defender os seus direitos, para poderem valorizar, afinal, a sua grande funcionalidade. Tem sido esta também a grande missão de João Paulo II, depois de Bento XVI e principalmente do Papa Francisco, que tem dado respostas tão bonitas às famílias. As famílias não se entendem, as famílias têm dificuldades e o Papa só lhes pede compreensão, misericórdia, perdão e agir. Não ficarem no seu descanso, agirem. E muitas vezes as famílias têm, eu chamo-lhe preguiça, eu talvez acho, muitas vezes é de motivação, não é? Exatamente, e resignação. Resignação, ficam nesse sentido. Quando estava a ouvi-la, estava a pensar, de facto, família é símbolo de comunhão, de fraternidade e de partilha, e se olharmos à sociedade que ultimamente tem vindo a ser construída e pelas políticas governamentais que vamos tendo não só em Portugal como na Europa, parece que estamos a criar uma sociedade do individualismo, onde então a família não tem lugar. Exatamente. Além do individualismo, que a mim é do materialismo, sociedades preocupadas com o ter. Quanto mais os governos pensam em poder produzir e ajudar a investir para haver realmente muitos teres, ter casa, que é um direito fundamental, mas o ter supérfluo, os jovens habituarem-se a ter tudo, a nunca terem um não das suas famílias e, portanto, este ter tudo sem estudarem e sem refletirem, as próprias famílias, no que é ser na comunidade, e a sua primeira comunidade, a aprendizagem de ser comunitário e da socialização, da primeira socialização, é na sua família. E por isso a importância da família também estar preparada para ser família. Em Portugal nunca ninguém se preocupou. Eu então, secretário de Estado da Família, propus às universidades e propus não só às academias, mas também às organizações, que pensássemos de ter um curso sobre ser família, de termos uma formação destinada às famílias para poderem saber gerir-se, e em termos económicos também, nos países mais desenvolvidos, até nos Estados Unidos, nós sabemos que são sociedades profundamente consumistas, mas há universidades que têm nos seus currículos, na parte económica, têm disciplinas ligadas à gestão, à boa gestão dos orçamentos. E nós pedimos, tanto as famílias, a boa gestão governamental, a boa gestão dos equipamentos e a sua própria boa gestão. Acho que esta tinha sido um tema que há 30 anos tinha sido um sucesso. Lembro também aqui que quando em 80 nós propusemos ao governo, estava eu no governo, que se começasse a pensar numa nova legislação laboral que permitisse a conciliação da vida familiar com a vida pessoal, com a vida profissional, isso foi na altura um choque, um escândalo. Lembro ainda uma outra, é interessantíssima, a gente olha para trás e começa a ver que para a frente ainda há tudo a fazer. Ainda nada foi feito, exatamente. Não é? A questão da conciliação, posso agora a falar, veja lá. Fala-se, mas faz-se pouco. Faz-se pouco. Outra coisa que achávamos que na altura, e até criámos legislação de apoio à maternidade e à parentalidade, de pôr a complementaridade de funções na família, direitos iguais e complementaridade de funções. Lembro-me que um jornal diário, muito na época referencial, dizia: lá está a doutora Teresa da Costa Mendes que quer pôr os homens em casa a pôr fraldas aos filhos. E não era nada, éramos criar uma outra mentalidade. E se reparar... Era ser família. É ser família e sim partilhar aquilo que disse que é tão importante, o partilhar não só das funções,
mas o partilhar do saber, de cada um dos saberes, porque a mulher e o homem, o pai e a mãe, têm realmente saberes diferentes que podem ajudar a sua própria comunidade. Se me permitisse nesta questão do desenvolvimento, eu tenho dito, e às vezes acho que os próprios decisores políticos deviam ouvir nesta questão. Pensa-se muito identidade cultural, identidade portuguesa, e pensar que é em cada família, quando uma criança nasce, que essa identidade se começa a formar. Uma criança, um filho, que começa a gatinhar. O que é que ela está à procura? Aquela criança, aquele bebê, está a identificar o seu território. E o palrar com os pais, o que é a descoberta da comunidade, de uma comunidade de seres que se amam. Quando as crianças são bebés, o linguajar, começam a identificar o português. Os seus pais estão-lhe a falar em português, a importância que tem este primeiro contacto com uma língua, que é a língua dos seus pais. E depois, tudo o que se passa naqueles ciclos de vida, em que os avós contam as histórias, em que a criança vai para a escola, a importância da escola, na continuidade desta primeira educação e desta primeira descoberta de ser mulher e homem, e de ser português numa comunidade que afinal está a permitir uma aprendizagem única. E muitas vezes a escola tem que fazer dar essa continuidade. E depois de tudo isto, e 40 anos depois, já percebemos, está tudo mais ou menos igual, quer dizer, vai-se falando, mas agir muito pouco, justifica-se perfeitamente este 5º encontro de jurisprudentes de língua portuguesa sobre o tema os desafios da família no século XXI, vai decorrer no Vaticano. Doutora, exatamente qual o objetivo deste encontro? Olha, já agora um bocadinho de história, porque nós estamos no 5º, nós é que lhe demos uma informação errada, é o 7º já. E este que se vai realizar agora até tem uma componente diferente, porque tem os italianos também a participarem. Isto começa... Portanto, há 7 anos, temos feito todos os anos, considerámos que era importante que os legisladores portugueses, aqueles que afinal ensinam o direito, que o pensaram, que o estudaram e que depois o ensinam, o partilham como saber e como experiência, era interessante que nem nos países de língua portuguesa houvesse uma certa unidade, não só de pensamento, e como nós dissemos, jurisprudentes católicos, lusófonos, mas católicos, e que pudéssemos, portanto, encontrar, falar no Vaticano, no seguimento e na sequência das grandes propostas dos nossos papas, e estudássemos em comum as grandes temáticas, fraturantes ou não, que nos ajudassem a ser melhores cristãos, com certeza, a ser melhores famílias e a ajudar aqueles que são decisores, porque estão nas academias a ensinar, e muitas vezes é nas academias que os governos vão buscar os seus próprios governantes, decisores, que eles pudessem, através destes encontros, primeiro estarmos mais unidos à Igreja. Não só à doutrina, mas à prática também da Igreja. Muitas vezes dizíamos que quantos de nós devíamos ser missionários da família para podermos responder aos desafios tão graves que esta sociedade nos tem colocado. Depois, este encontro teve também, para além desta unidade que encontrávamos de pensamento e de encontro com a Igreja, recebermos e, no seio, no Vaticano, encontrarmos mais perto as maravilhosas, porque se não foi só o Papa Francisco, começa em João Paulo II, estas grandes propostas do apelo
que se faz às famílias e não só às católicas. Isso é que acho que tem sido, a nossa Igreja tem dado um grande exemplo de unidade e de multiculturalidade e multirreligiosidade, se eu posso dizer assim, porque não pensa só nos cristãos, pensa em todos aqueles que querem criar um mundo melhor. E esse mundo melhor passa por esta maior consciência dos nossos valores, das nossas responsabilidades e do chamamento de Deus. E acho que foi muito interessante, tem sido muito interessante, porque se os países africanos de língua portuguesa ou os brasileiros ou todos aqueles que tenham de Timor ao próprio Macau nos trazem qualidades e visões e, ao mesmo tempo, chamamentos diferentes, nós, assim, comungando nesta certeza que vale a pena que a família tenha os seus direitos assegurados, é verdade, e tenham governantes e decisores que são capazes de se apoiarem naqueles que, afinal, estão a ensinar os direitos, sermos também todos capazes, nas nossas diversidades, de encontrar um caminho da Igreja para respondermos às nossas famílias que às vezes só pedem, não é pão, é o pão do amor e só pedem afinal que lhes enxuguem as lágrimas e não é as lágrimas do sofrimento da guerra que tanto tem sido terrível nestes últimos tempos do século XXI, mas lembrarmos aqueles que têm sofrido tanto, mas às vezes nas nossas casas, nas nossas comunidades, quando sofrem esta grande falta que é termos alguém que nos sorria, que nos faça uma festinha e que nos diga que nos ama. Esta tem sido o grande desafio, e é o grande desafio dos tempos presentes. E exatamente olhando a estes grandes desafios e para o tema central deste encontro, para si, doutora, em 2 ou 3 pontos, quais são esses, os maiores, de facto, neste século XXI? Cláudia, eu acho que falou ao princípio num que é a questão do individualismo. As famílias têm que aprender a gostar umas das outras, a conhecer e a descobrirem os outros. O individualismo tem atacado muitos dos nossos fundamentos e dos nossos pilares. Além deste egoísmo feroz a que nós estamos muitas vezes a ser educados para ele, até através dos nossos meios de comunicação social e, portanto, a importância de uma televisão como esta, que pode chamar as famílias a este militantismo que tem que ser ativo, que tem que ser cada vez maior. E já o Papa Pio XII dizia organizar-se. E as famílias têm dificuldade em sair, outro grande desafio, das suas casas e participarem e organizar-se e estar com as outras famílias. E a questão da educação. Nós temos aqui um desafio enorme. A educação tem que ser cada vez uma educação não só culturalmente, mas uma educação de valores, uma educação em que os jovens podem descobrir o seu futuro naquilo que são as suas tradições, porque as heranças têm que continuar, porque senão estamos a perder o nosso futuro. Em termos do programa deste encontro, ele vai ser muito vasto e rico, há vários temas a serem abordados, há um que não deixa de ser curioso, face a tudo o que já dissemos aqui, que é o direito a uma família, questões jurídicas e religiosas, porque por vezes é esquecido que é um direito constitucional. É um direito constitucional, exatamente. E é interessante que nós temos também, que é um dos objetivos, criado dinâmicas para que, por exemplo, os dirigentes e os legisladores dos países de expressão portuguesa, neste âmbito dos direitos, estejam em uníssono a estudar o porquê e a razão da necessidade absoluta deste direito, dos direitos, cada vez mais respostas às necessidades e expectativas das famílias. Portanto, é um objetivo ajudar a que
o exemplo de uns sirva para o desenvolvimento dos outros países e dos seus até planos de educação. Tem sido muito interessante esta ligação que temos feito, principalmente aos países que estão mais em desenvolvimento e mais em ebulição, Angola e Moçambique, mas Cabo Verde tem sido fantástico. Realmente nós temos conseguido ter aqui uma capacidade de nos entrosar, e Macau, nós temos trabalhado, a CNAF tem trabalhado com Macau, neste sentido, e com Macau e com a China, com a própria China, de encontrarmos caminhos comuns e de encontrarmos exemplos que têm efetivamente melhorado as condições de vida das famílias, pensando nos idosos de uma maneira diferente, pensando que o equipamento não pode ser um depósito em que as famílias neste momento se encostam, e que mais do que isso, em cada região do mundo há uma preocupação e uma dinâmica comum de defender a família, mais do que isso, de a promover. Entre outros temas, há um que depois se vai subdividir e vai focar algo que é o plano de Deus para o casamento e para a família. Que plano é esse? Afinal, é um plano profundamente humano, de nos chamar a uma humanidade perene e permanente. Nós temos esquecido que nós precisamos ser cada vez mais humanos, e realmente o Santo Padre Francisco tem tido uma palavra de grande misericórdia, é verdade, mas de grande chamamento a que sejamos diferentes, muito mais compreensivos, e sejamos capazes, e este é o grande caminho também da família para Deus, que é o caminho do perdão, sabermos enfrentar-nos, todos os membros da comunidade, nos seus ciclos de vida, nos seus crescimentos, e encontrar maneira de nos superar nas nossas mais-valias, como também nas nossas fraquezas. O Papa pede misericórdia, é verdade, e pede perdão. E nós, tantas vezes nas nossas famílias, e aí está a grande dificuldade, renunciamos a entender, a compreender, e renunciamos a ser família, muitas vezes, por questões do ter e não do ser. E temos incapacidade, eu acho que este é o grande desafio de hoje, de permanecer a família. Muitas vezes somos profundamente egoístas e rejeitamos aquela lindíssima esperança que Deus nos dá da felicidade. E deixamos que tudo o que é exterior se prevaleça à família e aos seus valores. Exatamente. Doutora, temos quase que terminar a nossa conversa, então. Contudo, ainda só uma questão de todo o programa e dos pontos que já fomos aqui abordando. Há algum que gostaria de salientar? Não, eu tenho que dizer que, e queria, porque acho que nós temos que lembrar todos aqueles que têm boas ideias e que nos ajudam a ter boas ideias e a ter bons projetos. Nesta grande ligação das academias ao Vaticano, nesta área do direito, dos direitos, eu gostaria de lembrar que o professor Eduardo Vera Cruz, professor doutor Eduardo Vera Cruz, que foi diretor da Faculdade de Direito, e que é realmente um dos grandes mentores e dos grandes motivadores desta unidade para ver se conseguimos realmente mudar. E mudar através da educação, através da escola e das academias. Eu acho que esta vai ser um sinal quando as academias souberem estar aptas para responder. E eu acho que muitos professores, e também aqui uma palavra de agradecimento aos professores, principalmente aos professores da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que têm trabalhado e militado nesta mudança e neste partilhar do seu saber e experiência, que é algo que muitas vezes nós sentimos que não vale a pena, e vale a pena estarmos cada vez mais juntos. Ser de língua portuguesa não é uma questão de limitação, é uma questão de até nos sabermos compreender melhor, entender melhor, e podermos, a partir desse melhor, encontrarmos novas formas e novos caminhos. Fechamos com uma mensagem, doutora, 20 segundos. O futuro da humanidade passa pela família. Cabe-nos a nós, famílias, de defender, promover e agir a favor desse grande património da humanidade que é a família.
Doutora Teresa Macedo, muito obrigada por Obrigada, ter muito vindo. obrigada Ficámos assim a conhecer um pouco mais a CNAV, também a sua missão e este encontro tão importante então que vai decorrer no Vaticano nos próximos dias 23, 24 e 25 de abril. A família vai ser o foco da atenção. Quanto a nós é tudo, até amanhã, fique bem. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.